Aqui pela TV Galega você assiste Mesa de Bar. No programa de hoje nós temos a participação do nosso secretário da Cultura e das Relações Institucionais. Olha, isso é coisa parece que de militar, né? Não, Relações institucionais. São dois, na verdade, tem que dizer para explicar para quem está em casa nos acompanhando, são dois, uma vez secretário, presidente, né? São dois presidentes aqui, porque o senhor Altair também foi presidente da Fundação Cultural, então são dois da cultura, dois jornalistas e dois da cultura, né? E dois da TV Galega também. Também, né? Também. Agora, do Santa também, nossa, é muita coincidência. Você está gostando da coisa lá, né? Agora, eu não sei, no meu tempo era fundação, então a cultura era a raspa do tacho. Não sei se ainda continua sendo a raspa do tacho. Mas mudou um pouco porque, como fundação, tinha mais independência também, né? Sim. O presidente tinha só que respeitar o orçamento, mas... Sim, assim, a gente tem alguns desafios. Eu vou fazer um panorama nacional, estadual e municipal, né? Independente de quem esteja no governo federal, houve muitas mudanças no governo federal, algumas interessantes, mas houve, em função da troca de gestões, né, do antagonismo, assim, ficou muita coisa represada e ficou muita coisa demonizada em função da Lei Rouanet. Então isso, não só para mim como gestor, mas para praticamente todas as prefeituras no país, isso ficou muito ruim, porque colocou todo mundo numa vala comum. Do ponto de vista estadual, eu peguei já dois governadores, são dois governadores. Então a gente teve aí uma mudança de perfil de gestão, né? No governo passado a gente teve um outro perfil, tanto de uma troca muito sistemática de centro de fundação de cultura, então era difícil iniciar um trabalho porque de vez em quando trocava. Muda tudo. Né? Quando um entra já muda tudo. E nessa gestão, que se consolidou no último pleito, nós tivemos só 2 trocas. E foram trocas basicamente técnicas, então que conseguiram conversar com os gestores municipais e ter um encaminhamento. Houve um diálogo com o município. Uma aproximação. Eu achei legal isso. Até esse plano 1000 eu estou achando uma coisa interessante. Que é uma coisa que realmente há uma municipalização do erário, né? Porque do que sempre se falou, né? Mais município, né? Então esse diálogo provoca uma movimentação. Com relação a Blumenau, né, as demandas que inclusive são registradas no TRE, né, no pleito eleitoral, a gente vem tentando cumprir a risco que foi se comprometido em campanha, né? Então tem coisas que são do Plano Municipal de Cultura, que existe o Conselho Municipal de Cultura há mais de 40 anos, né? O Dr. Enéas foi o primeiro presidente, né? E até foi homenageado agora com a comenda, e veio lá do litoral, ficou todo feliz da lembrança, mas sabe que a gente tem desafios ainda que são de 40 anos represados, né? Ainda assim, a gente consegue avançar em muitas coisas, né? A própria construção agora, a viabilidade ali atrás, antes de vir gravar eu passei na praça, né? Está saindo a praça ali atrás, então a gente tem um espaço agora para cafeteria, que é aquilo que a gente sonhava. Vai ter 2 palcos, vai ter sala para venda de produto, feira permanente. A movimentação, e isso é um investimento alto, porque é um investimento que é um recurso público. Né? Ter o compromisso do repasse do Fundo de Cultura, ainda que não seja o valor que todo mundo sonha, claro que todo mundo quer mais dinheiro, mas se tem o compromisso de que há o repasse, há o compromisso, há um diálogo, né? E ter um plano que norteia as ações. Então, às vezes até quando eu converso com os gestores públicos e principalmente com a comunidade cultural, quando vem falar alguma coisa, eu disse, olha, a gente está procurando fazer a nossa parte, e vocês? Porque antigamente ficava fácil jogar tudo em cima do gestor, né? Sim. A culpa é do gestor. Disse, tá, nós estamos fazendo, e você? Então agora há o compromisso da sociedade também, né, de chamar a sociedade a participar. Tem o Conselho de Cultura, hoje a gente tem uma movimentação muito grande, tem uma juventude, houve uma mudança também nisso, há uma movimentação nesse sentido de querer participar, de querer se inteirar, de querer estar junto acompanhando, né? Mas os recursos, tudo que eu tenho pedido, tanto como presidente e como secretário, felizmente, com o comitê gestor, dentro do que é possível, e também eu sei dos limites dos gastos do município, mas a gente tem sido atendido. Então, poderia ser pior? Poderia. Então, a gente já teve fases, inclusive, piores, né? E tem que entender o que é a prioridade de cada gestão.
né? Então eu tenho recebido esse apoio não só do prefeito, da vice-prefeita, mas também do comitê gestor que avaliza e possibilita com que a gente possa continuar as obras. A gente está com a biblioteca está em reforma, o arquivo está em reforma, os museus estão em reforma, o prédio da secretaria está todo entrando em reforma, que inclusive a prefeita é a presidente da comissão da reforma do prédio antigo, né? A construção da praça. Então a gente está ampliando os espaços ali, criando acessibilidade, criando uma série de coisas que antigamente até nem tinha, né? E que a gente tem que se adaptar aos tempos atuais. Não, eu acho interessante, tipo assim, uma cafeteria interessante porque cria um point para o pessoal ir, né? Porque o cara vai ao museu, mas a gente quer com que as pessoas passem mais tempo dentro do horto, passem mais tempo dentro dos museus. E hoje, quando você falava em museu, precisou o museu, agora a gente está falando dos 200 anos da independência, né? Precisou o Museu Histórico Nacional pegar fogo, né? Por uma imperícia, para daí todo mundo lembrar que existia museu e o que tinha, o que não tinha, inclusive os órgãos competentes. Aí o pessoal mesmo do Rio de Janeiro não ia. Daí agora todo mundo se preocupa. Então agora, eu estou falando isso porque a gente está remodelando e reequipando todo o material por exemplo, no arquivo histórico, as estantes estão sendo todas trocadas e para aquelas estantes deslizantes, que são com proteção, para anti-chama, toda a parte elétrica trocada, os preventivos todos, porque se adapta, para evitar, né? Porque depois que pega fogo... E isso são investimentos que as pessoas têm que pensar que é um investimento alto, né? E a longo prazo, né? Ele tem uma durabilidade. Agora, você sabe que para mim, assim, a fase áurea da nossa cultura foi no governo do Sarney, que criou aquela lei Sarney. Só que daí houve um exagero, porque você tinha um livro para escrever, então você procurava um empresário, o empresário pagava e aí batia no imposto de renda. Aí você queria fazer o livro, custava 100 mil, o empresário não, eu te dou 100 mil, mas você me dá um recibo de 200. Coisas do Brasil. Né? Coisas então do Brasil. Ia acabar que o governo não ter mais arrecadação daqui a pouco. Sim. Aí o Collor, quando assumiu, o Rouanet pegou e mudou. Tem que ter um projeto, tem que passar pelo Ministério da a lei agora a Lei Nacional de Incentivo à Cultura é uma lei muito bacana, mas ela por algumas pessoas não foi usada de forma correta, mas ela é uma lei que ela, quando aplicada, ela beneficia. Nós temos o Festival Nacional de Teatro Infantil aqui em Blumenau, o Festival Nacional de Danças Folclóricas. Nós vamos ter um livro lançado mundialmente na próxima semana aqui em Blumenau, que é um livro do Goethe, das viagens do Goethe ao Brasil. O Goethe nunca veio para cá, mas era apaixonado pelo Brasil. E juntou tudo quanto foi informações e mapas, enfim, tudo. E esse material foi traduzido para um alemão, para o português, e o lançamento mundial vai ser feito aqui em Blumenau, pela Lei Rouanet. Né? Então, a gente vê que tem muita coisa boa que é produzida. Né? E as pessoas, às vezes, até em função dessas fake news aí que existem, né, daí começam a deturpar e achar que... há ainda um certo medo da classe empresarial, porque acha que se vai fazer um investimento ou um aporte para um projeto cultural, então a Fazenda vai me fiscalizar ou vai ter alguma coisa errada. Enfim, tem essas coisas todas que a gente tem aos poucos, tem que ir desmistificando e incentivando. O governo do estado, nesse sentido, criou o Programa de Incentivo à Cultura, que é através do ICMS, que é o PIC, que é uma releitura que existiu lá nos anos 2000, quando o Gilmar Knezia foi secretário, né? Então o Gilmar criou lá a SOL, quando tinha a SOL, e que foi sendo ajustada, depois criou o edital Elizabeth Under, mas além do Elizabeth, hoje tem um programa também de incentivo através de renúncia fiscal. E a gente pensa sim no futuro aqui em Blumenau, além do prêmio que existe, né, que hoje tem o nome do seu Rollets, de ter algo nesse sentido de renúncia municipal. O problema é saber de onde vai ser renunciado. Porque o município tem pouco que renunciar, né? Então, temos o IPTU, né? Então tem que ver de onde é que vai sair. O prefeito disse, não o se negar, é da onde sai. Porque se sai de algum lugar, eu tenho que tirar para equilibrar. O município tem muito pouco, né? Pouca arrecadação. Mas a gente tem uma movimentação grande. Tem a parte do ICMS, né? Tem uma movimentação grande, tem uma procura grande. Essas leis que saíram durante a pandemia e que agora vão sair de novo, a Paulo Gustavo e o Aldir Blanc, deram um gás principalmente para produtores pequenos que se tornaram microempresários, né, e que durante a pandemia sofreram e ainda estão com reflexo, né? Então, para tirar esse material que foi represado, isso vai dar um incentivo
um empurrão grande, uma injeção, porque esse dinheiro acaba sendo revertido em toda a economia cultural, né? Então, desde uma garrafa de vinho, né? Porque a pessoa vai no espetáculo, depois sai para jantar, então é uma nobrista que ganha, o restaurante, é o iluminador, enfim, a comunidade tem que pensar que a gente está ganhando no conjunto. Né? Mas é um desafio grande fazer cultura assim, porque diferente de outras regiões do país, o orçamento que se pensa para o Brasil, de maneira continental que a gente poderia ser maior e melhor distribuído. Né? É verdade. Pois é, acho que o nosso tempo está se esgotando aqui por esse bloco, né? Eu não me fizeram gesto ainda para... Mas deve estar já agoniado, porque estamos com 12 segundos. Então, acho 12 segundos, acho que precisamos encerrar esse bloco também. Agradecer a atenção para esse bloco, e nós no próximo bloco vamos continuar falando sobre essa questão da cultura. Quero saber se teve algum projeto que você ficou feliz e tem algum projeto que você ficou chateado, se não conseguiu fazer. Ainda tem sonhos. Então vamos aos nossos comerciais, já a gente volta. Mesa de Bar.